Agora sim, então, mais uma vez. Então, sejam todos bem-vindos. Esse é parte do projeto Constelar, nos bate-papos sistêmicos, onde nós recebemos professores, consteladores que nós admiramos, para a gente saber um pouquinho mais sobre eles, sobre o trabalho deles, divulgar essa filosofia linda do Bert, que tanto nos encanta. O nosso projeto Constelar tem também workshops introdutórios sobre essa filosofia. Temos constelações sociais, constelações em grupo online. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje nós recebemos o querido Alex Possato. Eu passo agora a palavra para o Bruno, só lembrando que quem quiser fazer perguntas, nós estaremos acompanhando o YouTube para poder, se tiver algum tempo, alguma oportunidade, a gente fazer as perguntas de vocês. Bruno? Então, uma boa noite a todos, a todas. É com muita alegria que nós recebemos o Alex Possato, constelador, facilitador e instrutor de constelações há mais de 10 anos em vários estados, e que eu tive a honra e a alegria de conhecer em novembro de 2017, num workshop mais voltado para o estrutural. E agradeço, Alex, por você ter aceitado o nosso convite, por estar conosco, e te dou as boas-vindas. Obrigado, Bruno. Nossa, 2017 são 3 anos quase, hein? Sim. Eu agradeço, Bruno, Gisela, o convite de vocês. Eu acho que compartilhar um pouco de vida, de experiência com consteladores é diferente, né? Então, como o papo é sistêmico, eu achei bem interessante a proposta de vocês, porque aí a gente vai falar sobre constelação, sobre consteladores, né? Uma coisa diferente. Em vez de ser um assunto, às vezes o pessoal fala, vamos falar sobre relacionamento, vamos falar sobre dinheiro, etc. Não, vamos falar sobre constelação. Então é bacana. E agradeço, estou aqui à disposição, né? O que vocês quiserem perguntar, o que eu puder responder. Bom, a gente sempre gosta de começar perguntando, Alex, como que você chegou nesse caminho das constelações? Como isso entrou na sua vida? Como que você resolveu seguir esse caminho profissionalmente? Vamos lá. Eu estava fazendo uma transição de carreira, eu era empresário, ainda sou empresário, e na época eu tinha uma gráfica e um birô de design gráfico. Mais várias questões minhas, né? Relacionamento, pai, mãe, né? Quanto mais você começa... Na verdade, eu acho que a relação começou a ficar difícil, e aí eu comecei a ir atrás. E eu fui atrás de muitas coisas, mas eu não estava conseguindo chegar numa solução, assim, né? Eu entendia muita coisa, entendia, assim, que eu estava repetindo um padrão da minha família, da infância, mas eu não estava resolvendo. E eu precisava de eu me chamava de cabeção, né? Então, eu queria entender tudo, mas eu não conseguia sentir. E aí, depois de um tempo, a constelação surgiu. Surgiu para mim e surgiu para minha companheira, então, né, através da Mimansa, né? Então ela começou a estudar, eu comecei a participar de alguns workshops da Mimansa, que vocês conhecem, né? E quem é constelador ou já ouviu falar de constelação há mais tempo, né? Porque a Mimansa é a mais antiga consteladora aqui no Brasil, né? Ela é realmente alguém diferenciado na área. E a constelação me pegou, né? Porque é aquilo, você não tem como pensar tanto, você sente, né? Você é pego. E aí eu comecei a participar de constelação, participar. A minha companheira, que era a Tereza, ela se formou, começou a fazer constelações e depois de um tempo ela começou a criar grupos e eu participando, mas eu não pensava em ser constelador, né? Na verdade, eu estava me trabalhando, eu gostava muito. Até que chegou um momento que a Tereza, que era minha companheira, ela foi fazer um sabático. A gente acabou se separando e ela foi para a Índia, ficou um tempo fora e ficaram vários clientes de constelação. Eu já tinha feito 5 formações, né, com ela e, sei lá, centenas de horas de trabalho. E aí alguns clientes que ficaram, eles começaram a pedir, não, mas então você precisa me atender, e eu fiquei muito desconfortável. Eu fazia alguns atendimentos, mas não com constelação. Eu tinha curso de PNL, né?
Mas eu estava nessa transição, como eu falei, e aí eu senti, né, que tem que ser isso, né? Até porque não tinha outro lugar, né? Parece que o sistema veio para mim, a constelação veio para mim, as pessoas vieram e eu falei, não, então é isso, né? Tem que ir, vamos pegar o caminho. E eu comecei, né, em 2010, 2011, fui atendendo, fui depois fazendo grupos, depois de um tempo eu fiz curso e a coisa foi crescendo muito rápido, né? Assim, eu fui me tornando, eu acho que o constelador e o terapeuta ele foi brotando dentro de mim. Realmente nunca foi um lugar de eu falar, eu quero ser terapeuta ou eu quero ser psicólogo. Eu não pensava nisso, né? Mas surgiu. E quando eu vi, falei, então é isso, né? Até a gente se bancar nesse caminho demorou um tempo, mas foi assim que começou. Que bacana. Bacana. Eu me vejo muito também na sua fala, né? Quando eu entrei nesse caminho, que inclusive foi por intermédio de uma pessoa que temos em comum, que é a Maria Helene Moinho, e Uhum. minha terapeuta, Ainda e ela hoje? falou, ainda hoje, Ah, legal. e quando eu lembro quando ela comentou sobre o constelação, eu falei, o que que é isso, né? E ela me deu o seu nome, ela me sugeriu o seu nome. E então, que interessante ver, né, os caminhos que nós percorremos para chegar onde estamos hoje. E com Sim. todo esse conhecimento, né, com tudo isso que a constelação, o olhar sistêmico te trouxe. Se você for avaliar o momento que vivemos hoje, né, de pandemia, de isolamento, que tipo de mudança você percebe, não só na sua carreira, mas na vida como um todo, nesse exato momento? Assim, o que mudou, né, com todo esse contexto que estamos vivenciando e que, É. enfim, é real e presente? Sim, sim, ainda estamos no meio, né, a onda tá passando ainda, né? É, Bem, a gente não dá para negar, né, que é um dos fatos mais importantes assim das últimas décadas, né? Assim, algo que pega o planeta todo, né? E afeta profundamente todos, né, do planeta. Então, eu diria que sistemicamente é uma mensagem coletiva também, né? Tem alguma coisa aí para ser vista, né? E aí eu lembro muito assim que quando eu estudava constelação, a Teresa ela era muito rígida, né? Alemão é terrível, né? E aí quando eu estava interpretando demais né, cabeça voando demais, ela falava fica nos fatos, né? E quais são os fatos? E os fatos são bem simples, né? As pessoas não podem sair, né? Os idosos morrem, né? Estamos realmente, de certa forma, prisioneiros desse vírus, porque não tem cura, no momento não tem muita coisa que ser feita. E aí o fato é que a gente está sendo chamado a ficar mais recluso, mais introspectivo, né, mais parado, menos consumista, né, menos para fora, mais né, mais para dentro. E isso, pelo menos comigo, ocorreu, com vários amigos, colegas também. Eu acho que com todo mundo, mas alguns começaram a se rebelar, né? Não aguento ficar parado e tal. Então, a primeira coisa, eu acho que é isso, né? Que a gente foi convidado, na minha visão, a desacelerar, né? Vamos mais devagar, vamos ver o que realmente é importante, vamos ver o que a gente está desperdiçando de energia. Então, para mim, isso pegou nesse sentido. Eu fiquei muito tempo quando começou realmente a quarentena, eu parei tudo, assim, falei, eu vou dar um tempo, né? Eu não quero fazer nada, não vou atender nada, não vou inventar um projeto online e fiquei parado. E foi muito bom, né? Por coincidência, eu estava passando uma questão de doença da minha mãe, já ela tem câncer, né? E há anos estava vindo, mas aí ela piorou esse ano e, de alguma forma, a gente já tinha expectativa que seria o último ano dela, talvez os últimos meses, né? E aí realmente foi. Aí o Covid veio para ela, mas na verdade a saúde dela também já estava bem abalada. Então foi, para mim, foi um tempo assim de olhar para a morte, que é uma outra coisa que na constelação é muito comum, né? Eu sempre falo para as pessoas, por que aparece tanto morto na constelação? É porque as pessoas não olham para os mortos, se olhassem não tinha tanto morto, né? E eu acho que é isso, né?
em termos de carreira, eu tive uma queda brutal, né, do meu faturamento, dos meus atendimentos, dos meus cursos. Felizmente, eu estou bem equilibrado, né, então eu consigo, né, tenho assim, uma tranquilidade para não ter que ficar afobado, né, correndo atrás. Repensei muita coisa, cheguei a repensar assim, tudo. Eu me questiono muito, né? Isso é meu, né? E aí eu me pergunto, será que esse ainda é o caminho? E aí eu deixo a pergunta reverberar para ouvir a resposta. E me veio sim, né, que eu estou no caminho, mas que precisa algumas mudanças. E uma das mudanças é eu ficar um pouquinho mais mais parado no sentido de cuidar mais da qualidade da minha vida. Eu sou muito, eu gosto muito de trabalhar. E quando eu vejo, eu estou trabalhando 10, 12 horas direto. E aí essa pandemia me veio para frear um pouquinho, para olhar para outras coisas, olhar para minha relação afetiva, olhar para minha saúde. Então é isso, né? Deu uma queda, mas assim eu vejo como diz o Hellinger, com bons olhos. Eu não fiquei assim tão perturbado com a pandemia. Ela só me desacelerou. E nesse momento, né, do online, de buscar novas formas de atuação, como você disse que você não buscou, que você se guardou e tudo mais, a gente vê que, por outro lado, você é bem presente nas mídias sociais, a gente vê os seus textos, quer dizer, sempre colocando também questões pessoais, trazendo, enfim, diversos temas. E como que você vê o papel das mídias sociais assim nessa divulgação do seu trabalho, no alcance, no tocar as pessoas? Você tem muito feedback a esse respeito? Assim, como que é isso nesse cenário? Uhum. Então, é isso que também é uma coisa legal, que desde 2008 eu atuo muito naquela época era com blog, né? Então eu sempre escrevi muito. Eu fiz jornalismo, adoro escrever, né? Eu não trabalhei em jornalismo, mas eu gosto de escrever. Então, na época, eu escrevia textos imensos, tal. E depois veio o Orkut, depois Facebook, e eu sempre presente, né? Para nós que somos autônomos, eu vejo a rede social como o caminho, né? Inclusive, antigamente, a gente, né, tinha opções, vou anunciar na Rádio Mundial, vou anunciar num jornal qualquer, né, que fala de terapia, mas primeiro que não, eu fiz isso, né, antigamente, não dá retorno. E as redes sociais, elas nos aproximam demais de um público, né, que está aí, né, milhares de pessoas, milhões de pessoas, e eles podem ver quem nós somos, né? Então, se a gente tem capacidade de se mostrar escrevendo, falando ou se mostrando em vídeo, a pessoa do outro lado ela começa a olhar e falar gostei ou não gostei. E aqueles que gostam, eles começam a criar uma relação mesmo. E daí, para se tornar um cliente quando precisar, é muito fácil, é muito rápido, né? Sim. Então, eu já tinha esse trabalho há tempos, eu gosto muito da comunicação, assim, marketing também eu adoro, e eu percebi que sem isso, o meu trabalho, minha carreira não fluiria. E quando veio a pandemia, eu só já estava mantendo, né, algo que já tinha. E foi bem legal, assim, porque na pandemia a gente viu que sem rede social você desapareceria, né, porque não tinha mais contato. Então, Verdade. quem estava realmente pôde usufruir, e quem não estava teve que correr atrás. E eu me aproximei muito das pessoas. Logo no começo da pandemia, me veio assim, vou criar um projeto aberto, né, para as pessoas olharem para a quarentena, se trabalharem. Então, eu fiz um projeto mesmo, então não tinha valor. Entraram 400 pessoas, eu acompanhei durante um mês, fazendo vídeos, com, né, chats, etc. E foi muito legal, né? Eu percebi também que a gente pode colaborar através das redes sociais, né, com muitas pessoas, e várias delas nem têm condição, às vezes financeiras, né, para pagar uma constelação, mas a gente pode oferecer alguma coisa.
Uhum. E é muito rico isso, né? Alguma coisinha eu ainda consegui acompanhar. E eu admiro quando você traz, principalmente nas postagens, a questão pessoal. Eu vejo isso como um diferencial que me admira, que eu reconheço que tem valor e que aproxima. Porque eu lembro uma vez num atendimento que eu estava com você, né, assim, num grupo, e alguém fez algum comentário e você falou assim, o terapeuta também é tipo ser humano, né? Trazendo a humanidade, não tem esse negócio de superpoder ou de ou Tudo CIP, como dizem, né? resolvido. Tudo resolvido, ou a síndrome da iluminação precoce, que agora eu tô, né, estou acima de tudo e de todos e né, já está tudo. Você traz isso com tanta naturalidade, com tanta verdade, que assim, eu, Bruno, particularmente gosto muito, me aproxima. Uhum. Como que, né, de alguma forma, você percebe que o fato de você trazer as suas vulnerabilidades com tanta verdade, assim, com tanta sinceridade, como que fica essa relação terapeuta-paciente ou terapeuta-cliente que você percebe, né, de alguma forma? Você Uhum. sente uma aproximação, uma identificação? Como que é isso? Então, eu tenho muitos clientes psicólogos, terapeutas, Uhum. e alguns deles eles têm dificuldade, né, de colocar a vida pessoal, até, por exemplo, às vezes você está numa terapia de grupo, alguns não querem, né, que algum cliente venha, e tudo bem, né, cada um acho que tem a sua visão. Mas assim, eu vou falar da minha parte pessoal. Em primeiro lugar, eu acho que aproxima, né? Então, se você está falando algo, mas não é no sentido de vitimista, né? Ah, meu pai me É, batia, não sei o quê. Então, você está contando uma história, né? E sim. falando, olha, eu estou vivo aqui. Meu pai foi né, um cara, às vezes, né? Que difícil e tal, eu estou aqui. Então, isso o cliente olha e fala, nossa, se ele está aqui, está trabalhando, está lidando bem, eu também posso. Então, aproxima, e não só aproxima, como é uma coisa assim, é, cria empatia mesmo, né? Você acaba se unindo, porque o cliente fala, ele consegue trabalhar com o meu problema, porque ele também tem isso, ou teve isso, então, na minha experiência, é isso, né? Agora, só a postura do terapeuta, que na hora do atendimento ele tem que ser terapeuta. Então, também, na hora de comunicar, eu mostro, porque é normal para mim, sempre foi, né, de mostrar vulnerabilidade. Na verdade, aprendi isso ouvindo palestras num tempo que eu frequentava a Setionoye, e as palestras que mais me tocavam eram os caras que falavam, nossa, eu me divorciei, aconteceu isso, aquilo, tá, tá, tá. Ou eu bebia que nem um louco e hoje eu tô aqui. E eu falava, nossa, que legal, né? Essa exposição, essa verdade e essa transformação. Eu também posso, né? Então, eu comecei a me espelhar nisso. E só que aí no momento de atender, a gente tem que ter a postura, né? Nesse momento eu sou terapeuta e o cliente ele entende, ele não te acha, ele não te vê fraco porque você expôs uma coisa ou às vezes um vício, ele pelo contrário, ele te respeita. Claro que eu também me posiciono como Sim. terapeuta, né? Não sou amiguinho na hora de atender. É um desafio. Eu falo porque recentemente eu tive a oportunidade de participar de um bate-papo, de uma live, e eu trouxe um pouco mais da minha experiência, de um lado pessoal, um testemunho. Pela primeira vez, assim, eu pude expor mais uma questão, até da homossexualidade e tudo. E eu sempre resisti a isso. E depois o que eu recebi de informações e de mensagens foi tão interessante que eu falei, nossa, e até minha parceira Gia, ela comenta assim, a força que a gente ganha quando a gente traz a nossa verdade, né? Quando a gente pode trazer algo e contribuir com a consciência, ou com a compreensão, né? Com o conhecimento que nós vivenciamos para outras pessoas. Então, Que por isso que eu, legal, assim, eu me bacana. espelhei muito em você, assim, de ver e falar, caramba, nossa, como ele tem coragem de falar isso, né? Normalmente é aquela coisa que a gente esconde de todo mundo, né? Só dentro de casa e olha lá, só para alguns. E de repente traz isso de uma forma assim, sou humano, né? Continuo sendo humano, terapeuta, Uhum. mas humano. Eu acho que isso é muito curativo, né? Aquela É, passagem da Bíblia, né? Que a verdade vos libertará. Eu vejo desse sentido. Antigamente eu via, nossa, deve ter uma verdade oculta no universo, né? é, Hoje eu vejo que é muito simples. A verdade é aquilo que está tocando
minha alma, aquilo que eu quero expressar, né? E às vezes a gente esconde e aí vira doença, né? E é interessante, né? Porque eu concordo com você, né? Que a gente aproxima, na verdade, o cliente quando a gente compartilha algo, mas existe uma corrente de consteladores que pregam que para que a gente possa atuar nessa área e ser um bom constelador, a gente tem que ter resolvido todas as nossas questões. O que eu não compartilho desse pensamento, mas eu queria ouvir um pouco Tô você, o que ferrado, então. você acha a respeito disso, né? Eu nem sabia, né, exatamente dessa ideia, né, de que a gente tem que estar totalmente resolvido. Depois me dá o nome desse pessoal aí para ir procurar, né, porque deixa eu ver, né, como é que é viver todo resolvido. Eu já tive, assim, eu vou dizer minha opinião, né, não posso Sim. criticar ninguém, mas eu já tive, assim, essa projeção de que eu deveria estar totalmente resolvido para poder oferecer um bom trabalho. Um perfeccionismo, né, e sempre também, ao mesmo tempo que tem esse perfeccionismo, eu acho que tem uma autopunição, né? De tentar chegar num lugar, mas eu sei que eu não estou naquele lugar, daí eu começo a me ver mal, né? Então, tem um jogo aí que pelo menos para mim, ocorria. Mas eu acreditava nisso, né? E aí eu colocava uma máscara, né? Tem alguns trabalhos terapêuticos que trabalham muito essa questão da máscara, né? Desse perfeccionismo, dessa projeção de um eu idealizado, tal. E eu gostava dessa ideia. Mas eu percebi que era inviável, né? Por quê? Em primeiro lugar, eu acho que a gente começa a olhar o mal, né, entre aspas, de pessoas que fazem realmente coisas grotescas. Então, o cara que bate na mulher, o cara que violenta a filha, o maluco que dá um tiro na cabeça de não sei quem, e aí eu falo, eu não sou assim, né? Eu sou um cara civilizado. Mas depois eu comecei a perceber que por detrás de algumas coisas que eu faço, eu tenho a mesma índole às vezes, né? Impulsos sexuais distorcidos, raivas descontroladas, mas que eu acabo controlando, mas ela acaba indo para uma palavra errada, uma briga fora de hora com alguém. E quando a gente começa a se analisar, a gente vê que o fundo da questão é bem denso também, né? Nós não estamos assim imunes a essas energias. Então, eu acho que tem um limite. Na verdade, hoje eu até ensino para os alunos o seguinte: aquilo que a gente já está mais ou menos equilibrado é aquilo que você vai atrair dos seus clientes. E se tem partes, por exemplo, sua relação está uma porcaria, possivelmente você vai ter dificuldade nessa área para também trabalhar com seus clientes, mas você já tem algum dom, você já vai reverberar o teu campo, também tem informações legais para passar com pessoas que vão aprender com o teu aprendizado, você já aprendeu alguma coisa. Então, eu acho dessa forma, né, que a gente está sempre progredindo, está sempre aprendendo, sempre tem mais para aprender, e aquilo que a gente já sabe, já dá para compartilhar, né? Eu vejo por aí. Né? Porque se for esperar a perfeição, a gente não vai ter terapeuta no mundo, né? E nem E é até, sacerdote, nem nada. e é até aquela máxima de que o constelado acaba encontrando o constelador certo para ele, né? Que é o que a Sim, gente acredita, né? sim, eu também acredito. Eu acho que Quando- a coisa legal é a gente ter consciência e não se enganar. Não é nem enganar o outro, mas não se engane, né? Então, você sabendo até onde você está, o teu limite, dificilmente você vai fazer um trabalho ruim, eu acredito, assim. E quantos aprendizados também nós não recebemos como terapeutas, né? Através dos clientes, chegar Sim, até e falar, nossa, eu recebi tanto tapas na cara, né? conhecimento, pois é, e traz esse despertar. E quando a gente pensa, né, no trabalho, pensa na espiritualidade, como que foi, de alguma forma, a sua relação, né? Esse caminho, você comentou um pouco do Seishonoe no início, como é o seu olhar hoje para a espiritualidade? Eu sei que você tem essa abertura e puder falar um pouquinho da sua trajetória, como que você compreende, entende Uhum. ah,
esse olhar e como ele se aplica, né, enfim, Na constelação. na constelação. Bem, minha trajetória, assim, eu sou filho de um pai e de uma mãe muito buscadores, ambos, né? E Uhum, ambos passaram por dezenas de caminhos, tranquilamente. é. E aí, eu, claro, fui influenciado fortemente. Meus pais se separaram muito cedo, né? Eu estava praticamente nascendo, e já estavam separados, mas eu tive a convivência com eles e isso me influenciou, essa busca. Uhum, Então, naturalmente, eu acho que o católico é o primeiro lugar, né, de quase todo mundo, né, de ir na igreja, batizado, etc. uhum, Depois, assim, já adolescente, com 12 anos, o meu avô era espírita kardecista. E ele era um cara legal, assim, diferente, porque ele era comunista e, ao mesmo tempo, ele falava mal de Deus, mas ele se dizia kardecista, e daí eu ficava, nossa, como que é essa história? Eu fiquei curioso do kardecismo, comecei a estudar, gostei, fiquei, assim, muito tempo afim mesmo da filosofia kardecista, até que chegou um momento que eu falei, nossa, deve ter mais coisa. E aí foi quando eu fui para Seichonoye. uhum, Eu estou só resumindo assim a cronologia, mas no meio disso tudo, meu pai foi da Umbanda, foi do Candomblé, budista, então eu já conhecia vários outros lugares, né, mas não de frequentar. Na Seichonoye eu me aprofundei muito, estudei muito, virei dirigente lá dentro, uhum, aprendi outras coisas, né, e aí veio toda uma filosofia parte oriental, e aí a Seichonoye também tem uma influência de filosofia mais que veio dos Estados Unidos, umas ideias mais, como que eu posso dizer, hoje seria psicologia positivista, algo assim, né? isso. E não sei, eu acho que é a coisa do pai e da mãe também, né? Sempre buscando, buscando, aí chegou uma hora que deu, a gente também, no meio de das instituições, a gente vê que tem um discurso e, ao mesmo tempo, o comportamento não, né, não corresponde, daí você vai ficando desanimado. Acabei depois buscando coisas no hinduísmo, no yoga, Prem Baba, Osho, budismo tibetano, aí eu abri, né? Prem Baba, eu fiquei muito tempo seguindo Prem Baba. Esse é o meu caminho, né? Hoje eu diria que eu estou tranquilo, não estou seguindo nada assim que tem uma linha. Eu tenho a minha fé, Uhum, mas é uma fé muito ecumênica e não me ligo a nada e vou em tudo, né? Então, se alguém me chamar para ir no terreiro, eu vou. Se alguém me chamar para ir na missa, eu vou e gosto, né? Hoje eu consigo olhar o que tem de bom em cada lugar e separar aquilo que eu não acho legal. E na constelação, ocorreu duas fases. Você já me conheceu na fase onde eu não falava praticamente nada de espiritualidade. Eu falava de uma forma muito genérica, vamos dizer assim. sim. No começo, eu era mais assim, eu via a constelação como um lugar de desenvolvimento da sensibilidade. Alguns lugares chamam de mediunidade. Mas eu não gosto muito da palavra mediunidade, porque já leva sempre para aquela coisa de incorporação, tal. Eu acho que é muito mais que isso. Mas eu Uhum, falava isso, e talvez por falar, eu acabava atraindo muitas pessoas que tinham essa sensibilidade aflorada e desajustada. E aí os trabalhos de constelação, eles eram muito, né, aquela coisa intensos. muito energeticamente intensa, né? Até que teve um ápice disso no meu trabalho já com alunos, que aquilo me incomodou demais. Eu falei, nossa, o pessoal não está vendo que isso, constelação é terapia. Então, eles estão trazendo, mas eu falei, se eles estão trazendo é porque isso também está em mim. E aí eu falei, não, eu vou ter que mudar. E aí eu fiquei até um bom tempo sem fazer turmas de constelação. Eu dei 6 meses para pensar o que eu preciso mudar. E me veio isso, na verdade, que eu preciso ensinar muito a constelação como terapia. Lógico que tem todo esse lugar de sensibilidade, né, de conexão com o campo, mas eu não preciso de forma aqui no Brasil, né, que as pessoas têm né, muitas crenças, né, frequentam muita coisa, eu não preciso falar
de uma forma que pareça que tem algo a ver com espiritualidade, porque, na minha visão, isso começa a confundir. Isso é pessoal, né? E pela minha experiência também. E aí, quando eu comecei a enxugar e focar na terapia, focar em textos só de constelação, quase só, né? Porque eu coloco algumas Uhum. coisas de budismo, de meditação, mas no sentido de olhar para a mente, né? A energia começou a acalmar. Então, o meu campo estava reverberando isso, eu comecei a atrair pessoas que tinham mais controle sobre esse lugar emocional, sobre as energias. Inclusive veio você, né, Bruno? Sim. Uhum. E aí eu percebi, é isso mesmo, porque para mim, pessoalmente, não tem sentido trabalhar com a constelação misturando com espiritualidade, assim, literalmente. Eu Uhum. acho que tudo é espiritualidade, mas se eu falar isso, parece que eu abro né, um leque de É. possibilidades e a energia fica meio esquisita. Foi o que aconteceu. Então, hoje eu não faço isso. Eu falo constelação é terapia e tem esse lugar, claro, de uma expansão de consciência, de uma sensibilidade, mas eu não entro em campos espirituais no discurso, né? E aí é interessante uma coisa que eu aprendi com você, porque foi a primeira vez que eu vi o uso de outros recursos. Aqui eu vou trazer a música. Então eu lembro Uhum. uma vivência que me marcou muito de uma mulher trouxe uma questão e você pôs uma música no final da Rita Lee. Tinha a ver com loucura. E Sim. naquele momento eu senti uma cura, que eu não tinha compreensão de onde vinha, de quem era, mas eu me senti tão tocado. E aí comecei a me identificar com músicas. Então eu mesmo assim, às vezes, como representante, eu escuto músicas, eu fico com refrões, às vezes aquilo martelando na minha cabeça e tem a ver com determinado representação, tema, enfim. Então essa sensibilidade que me admira é como ela amplia, né? Quando a gente fala em sentidos, né? A constelação é ampliar o olhar e como talvez a letra de uma música é capaz de colocar, de ativar um movimento, de complementar ou de colaborar nesse Uhum. processo terapêutico. E, Sim. então, eu assim, eu admiro, gosto muito, né? Assim, é algo que me identifico muito e também reproduzo quando eu faço as minhas vivências e comentar como isso foi importante, né? Ter conhecido e aprendido um pouco mais. Legal, né? Eu acho que a música ela ensina de um jeito doce, né? E eu, né, daí é meu também, né? Eu gosto muito de música, então eu aprendi a usar. E em momentos pontuais, né? E geralmente é isso que você falou, é no final ou no começo, não no meio, né? Então, eu acho que pode ser uma abertura de algo ou um fechamento de algo. E no meio a Sim. constelação, como a gente aprendeu, né? Uhum. Sim. A música tem esse poder de tirar a gente um pouco do racional, né? Que eu acho que é o grande empecilho que a gente encontra com alguns clientes, né? Essa coisa de você ir para dentro, de você ir para aquele lugar, enfim. Uhum. Eu tenho refletido muito sobre ordens da ajuda, sobre a questão, né, do limiar entre o querer salvar e o ajudar. Não apenas no papel do terapeuta-cliente, mas mesmo nas nossas relações, porque eu acho que depois que a gente toma conhecimento dessa teoria do Bert e do que é realmente uma ajuda eficiente, pelo menos para mim, a minha primeira reação foi então ir para um extremo oposto. Então, espera, eu não Ajudo mais. posso. É algo como assim, eu só ajudo nesse moldezinho, nesse quadradinho, né? E aí, hoje eu tenho refletido muito onde está esse limiar, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão de onde é querer salvar, onde é deixar de ajudar, né? Então, se você puder falar um pouquinho sua opinião sobre esse assunto. Sim. Uma das coisas assim que ocorre muito, principalmente a gente quando no começo como terapeuta, mas também no meio, né? Uhum. Talvez no fim. A gente quer ajudar demais, né? A gente quer curar, a gente olha alguém com problema e a gente quer tirar a pessoa do problema. Então, para mim também a ordem da ajuda, ela impactou demais, confrontou minhas crenças cristãs, né? Aquele lugar de caridade,
E eu vejo que provoca muitas pessoas, as pessoas ficam incomodadas, né, com essa questão da ajuda, mas eu entendi, né, o que a constelação traz, né, de que todo mundo, na minha visão, tem força, tem uma energia vital natural. E o nosso trabalho como constelador é auxiliar para que a pessoa deixe fluir a energia natural que ela tem. Então, às vezes, ajudar significa até negar a ajuda, porque isso vai provocar e a pessoa às vezes vai ficar com raiva e a raiva vai fazer ela mover. E ela se movendo, ela está naturalmente se curando e fazendo lá o processo melhorar. Só que isso pega muito no nosso ego, né? Porque uma pessoa que fica incomodada, porque todo mundo, e ainda no Brasil tem muito isso, né? De todo mundo quer que estenda a mão, vamos dar, uma coisa muito paternalista. E aí a gente não faz isso, nós vamos, às vezes, ter que aguentar uma cara amarrada, alguém fala, não, aquele terapeuta, ele não tem coração, ou ele é muito duro, né? E no começo, eu falei da escola alemã, né, de constelação. Os alemães, eles têm um perfil diferente do brasileiro, né, e do latino em geral. Então, eles são firmes, a palavra deles, eles falam aquilo, né. Eu lembro que a Teresa era alemã, né, e trouxe um amigo dela, e a gente foi comer, não lembro, uma comida no Paraná. A gente estava lá descendo a Serra da Graciosa, uma coisa assim, fomos comer uma coisa. Acho que era uma casquinha de siri. E aí ela perguntou para ele em alemão, né, o que você acha dessa casquinha? Aí ele começou a olhar e começou a analisar, né? Tipo, eu não estava entendendo, mas eu estava entendendo que não tinha coisa boa, tinha coisa ruim, a textura e não sei o quê. Aí depois ela falou assim para ele, olha, fala simplesmente que tá bom, né? Porque daí veio o cara perguntar, o cara do restaurante, fala que tá bom, né? Aí ele, tá bom, né? Mas não tava para ele. E então o alemão ele tem muito isso. Não é que ele quer ofender ninguém, né? Faz parte da cultura deles falarem aquilo: é pedra, é branco, é preto, é preto. E na constelação ainda eles fazem às vezes de uma forma bem dura, né? Assim você vai morrer, né? A Mimância era muito assim. Hoje ela está mais mansinha, né, também, né? E o Hellinger também, dizem que ele veio adoçando, né, o trabalho dele, pela idade, etc. Mas eu acho que eu aprendi muito com esse lugar da postura alemã e quebrou também esse lugar meio, não vou dizer meio mole, né? Meio mole que eu tinha, meio de querer tapinha nas costas, vendo essas pancadas que os alemães davam, né? E eu entendi que, apesar de às vezes eu ficar extremamente incomodado, aquilo me dava força. E quando eu entendi isso em mim, eu comecei de alguma forma a reproduzir com os meus clientes. No começo, eu também acho que eu fazia um tipo de uma imitação de um alemão, então ficava meio duro. Então, tem gente que fala, nossa, o Alex, lá em anos atrás, ele era muito duro, muito estúpido, sei lá o quê. Já veio gente me dizer, você foi estúpido. Eu falei, devo ter sido, né? Concordo. Mas depois eu vim percebendo que eu posso ter o meu jeito de colocar os limites, de ser duro, de ajudar ou não ajudar, mas não preciso mostrar uma dureza que também não faz parte de mim, desse jeito, né? Então, eu vim amaciando bastante, mas é isso, né? As ordens da ajuda e a questão de ajudar ou não ajudar é uma coisa que vai provocar sempre. Não é fácil. Não é fácil, não é fácil. O limiar E é o que você comentou, às vezes a nossa crença ou o que os outros vão falar, vão julgar, né? Nossa, você não ajudou tal pessoa, a gente é colocado à prova. Aí, e muitas vezes a gente aprende, né? Quando recebemos pessoas que às vezes não querem a ajuda de fato ou não estão prontas para receber, e o quanto que isso acaba demandando tempo e você vê que não surtiu efeito naquilo que você se dedicou. Não foi recebido. Eu tenho uma estratégia, né, para atender pessoas.
né, vocês são consteladores, talvez alguém que esteja vendo também seja, ou terapeuta, eu sutilmente eu nego. Eu não digo não, né? Tipo, mas eu começo a colocar obstáculos. Ah, você pode me atender amanhã? Eu até posso, mas eu digo não, né? Ah, quando você pode me atender? Eu falo, olha, daqui 1 mês e meio. Aí eu começo, às vezes, a ver o quanto que a pessoa realmente está afim. Então, eu não preciso ser duro, não falo que eu estou colocando ela numa lista de espera, mas eu vou colocando alguns obstáculos. Às vezes eu acabo esquecendo. Então, outra coisa que eu aprendi as pessoas entram em contato muito pelo WhatsApp. E aí eu não respondo. Ou eu demoro, às vezes, 3 dias para responder. Né? Então, isso vai provocando. Né? E aí eu vejo quanto que a pessoa realmente está pronta ou não está pronta. E, às vezes ela fica com raiva e eu entendo. Né? Falar, que legal, você ficou com raiva. Então, o trabalho já está começando. Eu vou fazendo isso. Eu vou colocando pequenos obstáculos que eu consigo administrar. E aí eu vejo... Tem gente que, às vezes, eu coloco esse pequeno obstáculo, a pessoa nunca mais volta. E aí eu digo, então, não era para atender essa pessoa. É minha estratégia. E aí tem uma pergunta aqui, Alex, da Ana Paula. Perdão, da Vanessa Kirchner. Ela diz, olá, Alex, boa noite. É uma delícia esse bate-papo. Gratidão. Gostaria que o Alex comentasse sobre essas várias misturas de técnicas que vemos dentro das constelações. Até onde é viável ou foge da essência. Né? Uhum. Eu não sei o quanto que você já viu de trazer técnicas, recursos, enfim, que foge talvez daquela constelação mais purista. Sim. Então, eu vou falar o que eu faço e vou falar enfim, sobre essa questão da miscigenação terapêutica, vamos chamar assim. É uma boa definição. Bom, né? Aqui no Brasil tudo é miscigenado, então É verdade. né? Feijoada de constelação vai ser normal, porque faz parte do Brasil também. Faz parte do sistema. Então, eu vou falar o que eu faço. Eu procuro ser, e não sou totalmente purista, né? Até porque você falou, eu coloco música, mas eu tento ser o máximo purista naquilo que eu entendo também, né? Alguém vai falar, não, mas você não está fazendo como a Mimansa faz, você não está fazendo como o Hellinger faz. Com certeza não, mas eu tento trazer realmente aquilo que eu entendo das ordens do amor, das frases de solução. Hoje, meu trabalho, eu deixo muito ser influenciado pelo movimento do espírito, então, a minha constelação não é aquele modelo mais antigo, que estava todo mundo parado, e você vai manipulando, e pega daqui, pega dali, coloca a estrutura familiar. Né? Eu só faço estrutura familiar quando eu quero mostrar alguma coisa, mas a constelação não. Então, é a forma como eu aprendi. E aí eu tento ser muito Hellinger o quanto eu posso. Nunca usei eu tenho PNL, tenho hipnose ericksoniana e outras coisas, eu procuro não usar isso, com exceção, que nem você me conheceu em constelação estrutural. Então, na constelação estrutural já é uma técnica que não é do Hellinger, então eu trago já outro tipo de olhar da constelação, mas também é aquilo que eu aprendi. Eu acho que eu sou meio japonês, né? Então, japonês é meio tradicionalista por natureza. Pelo menos metade de mim. Ouço dizer, recebo clientes que falam de vários tipos de constelação, de várias formas que os consteladores usaram, né, coisas, etc. E eu nunca digo, o que você fez na constelação. Eu falo, olha, tem jeitos diferentes de fazer, e o meu jeito é assim, e eu vou te mostrar e vou trabalhar do meu jeito. Ponto, né? Às vezes eu ouço coisas realmente que eu fico me perguntando o que foi feito, mas, né, enfim, também não posso dizer e nem posso também afirmar que não fez algum bom efeito, né? Não sei. Agora, a questão da miscigenação, né, que eu brinquei com a palavra, o próprio Bert Hellinger, ele dizia que a constelação estava aberta e que ele via com bons olhos essas várias
formas de atuar, né, de mudança. E ele começou, não sei se exatamente ele, mas enfim, depois que se formou a Hellinger Schule, eles começaram a dizer que existe um movimento correto, existe um movimento não correto. Eu não posso dizer, né? Realmente eu acho que tudo vai mudar. Eu acho que a transformação, a incorporação de outros elementos é natural de todos os sistemas. E a constelação também é um sistema. Então, vão ser introduzidos elementos de fora, nada vai ficar como o Hellinger deixou, porque inclusive ele já foi, e a Sophie Hellinger hoje também faz um trabalho que já é diferente. Então, eu vejo que vai mudar. Agora, eu pessoalmente, não é que eu vejo que vai mudar, eu vejo que já está mudando, já tem muita coisa diferente. Mas eu, pessoalmente, eu sigo mais aquilo que eu aprendi do Hellinger. Eu não sei nem exatamente por quê, né? É uma coisa muito minha. É uma obra em aberto, né? Na verdade, ele fala mesmo isso no Amor do Espírito, ele deixa isso, ele fala que esse trabalho vai ganhar vida e vai se modificando. Mas eu também tento ser o mais purista possível, seguindo os ensinamentos do meu mestre, mas é isso que você disse. E às vezes, para aquela pessoa, o certo era ir naquele campo que tinha aqueles elementos, né? A gente não tem como saber a esse respeito. Mas a gente tem aqui uma outra pergunta da Ana Ribeiro. Ela diz: se não sentir que resolveu a relação com a sua mãe, você deve constelar novamente? Aí o que eu vou responder? Eu trabalho da seguinte forma: a gente está, quando constela, nós estamos resolvendo as nossas questões internas, mesmo que, claro, tenha uma mãe e um pai fora de nós, vivos, sempre que alguém me pergunta ou vem com uma questão assim, eu falo, não, eu não vou trabalhar a sua relação com a sua mãe, eu vou trabalhar a imagem interna da sua mãe dentro de você, né? E se você ficar em paz com ela, tanto faz se a tua mãe está bem com você ou não, porque você está bem com ela. Então, eu sempre deixo essa forma de trabalhar. Lógico que, geralmente, né, se a gente está bem com uma imagem interna de um pai ou de uma mãe, a nossa relação com eles também, de alguma forma, vai melhorar, porque o campo ele vai reverberar isso. Mas eu tiro essa expectativa do cliente de melhorar a família, melhorar os pais, melhorar a avós, porque, primeiro, que eu entendo que a constelação, como terapia, em primeiro lugar, ela vai ter que atingir a própria pessoa, né? E eu trabalho só com esse olhar, com esse foco. E aí a pergunta também, se teria que constelar de novo, eu sempre pergunto para a pessoa se ela já constelou a questão que ela me traz. E se ela já constelou, eu pergunto o que aconteceu, né? E se vejo que é uma insistência, né? Eu já ouvi às vezes, não, eu constelei com, sei lá, com o João, mas não funcionou, tipo assim, né? Tomei o Doril, não funcionou, vou ver se a Cibalena funciona. Aí eu falo, olha, percebe, daí eu sou obrigado a ser um pouquinho alemão, né? De um jeito mais bonzinho, né? Mas assim, tipo, olha, percebe o que você está querendo, quantos anos de idade você tem quando você fica insistindo, batendo o pé que você quer mudar determinada coisa e não aceita um determinado tipo de trabalho. Se você recusou determinado tipo de trabalho, você vai recusar o meu também, né? E aí eu vou jogando aberto, né? E geralmente a pessoa entende, né? Então, eu não iria constelar a mesma questão constelada com outro constelador de novo comigo, a não ser que a pessoa não fale que ela constelou e aí eu não sei, acabo constelando. E acontece, né? Acontece. Eu já vi. Eu só ia dizer assim, né, que eu acho que cabe a nós terapeutas colocarmos isso para o cliente, né, o que você está esperando de um trabalho terapêutico? É um milagre fora, né? Então precisa ser bem claro, né? Eu não posso te dar essa ideia de que eu vou fazer esse milagre, né? A gente não tem esse poder, a gente não.
E a expectativa que o cliente vai lançar sobre nós é muito grande, a gente também não vai dar conta. Então, acho que até para a proteção do nosso trabalho, da terapia, em nome da constelação, a gente tem que ser muito claro. Nós não estamos trabalhando com essas transformações mágicas. É porque aqui também entra o livre-arbítrio, né? Quer dizer, você tem uma nova imagem, você tem a possibilidade de agora acolher essa imagem e transformar o seu olhar, ou seja, isso que você falou da transformação interna, mas você também pode não querer fazer isso. Então, quer dizer, escapa do nosso trabalho. Então, eu acho importante isso também, deixar sempre claro, e é uma coisa que o nosso professor, Renato Bertazzi, sempre disse. Então, assim, você tem uma escolha ali a partir do que você olhou. Nosso trabalho é conduzir e mostrar o que o campo mostrou. Agora, a partir daí, é uma decisão e uma escolha do cliente, né? Sim. O cliente ele tem um tempo também para conseguir essa transformação dentro dele, né? E às vezes, né, a pessoa fala, olha, faz um mês que eu constelei e algo não, né, não mudou. Nossa, um mês diante de uma vida de sei lá quantos anos é nada, né? Então, a gente trazer para a realidade é bom. E tem assuntos que demoram mesmo a atuar, né? Especialmente abortos, por exemplo. Às vezes a gente vê isso, a pessoa constela e ela já quer uma coisa imediata. E a gente vê o quanto que isso demora para atuar, né? Então, não é algo instantâneo, né? Como disse uma vez um profissional, não é miojo, né? Você põe... 3 minutos. Você já sabe, né? É muito mais. E aí eu queria te perguntar, Alex, assim, a gente fala um pouco da questão das vulnerabilidades, das dificuldades. Você teve alguma vivência que você tenha facilitado, que te marcou, assim, que não vou dizer que tenha sido um divisor, mas que tenha te trazido algum aprendizado ou alguma tensão que você tenha falado, nossa, algum trabalho que você, de repente, se viu impedido de dar continuidade ou, enfim, algum trabalho marcante que você tenha, assim, compartilhar alguma vivência? Sim. Você diz assim de trabalhos que eu estava conduzindo e algo que me marcou. Tá. Eu lembro, felizmente, pouquíssimos trabalhos, eu diria, eu estou lembrando de 2 em 10 anos, que eu diria, nossa, né, que coisa, né, o que aconteceu nisso, né, e de alguma forma me pegou. O constelador, ele está aberto para o campo, né, e lógico, nós temos nosso emocional, nós temos nossos valores, nossas crenças, e isso não dá para a gente falar que não vai ser atingido, porque volta e meia vai ser, né? Mas geralmente a gente sente e deixa passar. Alguns casos não, né? Eu estou lembrando de 2 casos. Teve uma constelação que eu atendi uma cliente que veio ela e o marido, em Brasília, inclusive, e era uma questão assim de um ódio muito grande pela mãe. E uma pessoa que falava assim, parecia que tinha gosto de dizer, eu tenho ódio, eu tenho raiva. E aí eu perguntei, eu falei, você realmente quer ver o que tem aí nessa relação, tal? Ah, não, eu quero, né? E, enfim, o marido e ela, eles não estavam com uma relação assim, pelo menos a energia não parecia tão legal, né? Eu falei, ok, você está dando o comando, vamos olhar. E aí, quando eu coloquei a imagem, eu pus a cliente e a mãe. Ok, é a cliente e a mãe, então vamos ver a cliente e a mãe. E o que se mostrava era um confronto muito grande, né? Mas não tinha movimento nenhum. E aí eu deixei quase uns 10 minutos com aquela energia, um contra o outro, e sem movimento. E eu ficava lá, né? Será que eu coloco né, mais um representante? E aí esperava, e me vinha, não coloca, deixa isso. Aí eu fiquei nisso, né? E aí você vai ficando meio amargurado, porque você vê aquela tensão. Demorou tanto que eu falei uma hora, eu falei, ok, vamos ver se muda algo. E aí eu tirei o representante da cliente e coloquei a própria cliente no lugar dela. E aí é a mesma coisa, ela com raiva, daí ela virou de costas e tal, e... E aí eu senti uma birra, né, assim, e aí eu falei, nossa, não dá para continuar.
e eu parei a constelação. Isso já tinha passado uns 15 minutos que só ficou nisso. E depois eu parei e falei, olha, aqui tem algo para você olhar. E eu sinto que não tem mais o que fazer, né? Na verdade, né, quando a gente fala incluir algo, significa que eu permito a existência. E aí ela falou, mas eu já sei que eu tenho muita raiva da sua mãe. Eu falei, você pode saber, mas você não permite que você tenha muita raiva da sua mãe. Você precisa olhar para isso. E aí ela ficou muito brava, veio falar depois comigo, eu não gostei do seu trabalho, ela tinha sido recomendada por uma amiga que estava maravilhada, etc. E aquilo ficou, a pessoa foi embora, nunca mais vi, não sei o que aconteceu, mas ficou marcado porque eu tenho, claro, né, uma vontade de que as pessoas gostem do meu trabalho. E ela foi bem explícita, eu não gostei do seu trabalho, tal, não xingou nada, mas ficou marcado. Então, é uma coisa que sempre me vem no sentido de que nós estamos a serviço do sistema. E às vezes até o nosso ego ele vai ter que ser meio moído naquela situação. Tem meu aprendizado também naquela situação, mas tecnicamente não havia nada para ser feito. Então, estou lembrando desse caso, que foi uma coisa difícil para mim, né? Meio para outros talvez não fosse, mas para mim foi. E estou lembrando de um caso que aí eu diria que eu tive uma falha técnica. Existem constelações que a gente não deve fazer, e eu fiz uma, né? E uma dos argumentos é quando você percebe que o cliente ele está querendo ser mais que o constelador. E era o caso. Então, a pessoa já veio dizendo quem eu deveria colocar como representante e tal, que ela queria ver, e não sei o quê. Então, uma hora eu até brinquei. Eu falei, você quer conduzir, você quer fazer, então faz, né? Não, eu vou deixar você. Mas naquele momento eu já deveria ter dito, olha, não dá para constelar. E eu fiz. E aí, claro, a constelação rolou, mostrou uma imagem. Eu não sei se você estava lá, porque você veio em várias minhas. Era de uma senhora que ficou super brava depois, porque ela acabou morta no chão, o personagem dela. E aí eu falei, então agora deita no seu lugar, seria da morta. E ela falou, não vou. E era uma pessoa realmente desequilibrada, assim. Estava num processo. Esse seria o segundo ponto. Então, primeiro ponto, a pessoa querer mandar na constelação. Segundo ponto, a pessoa não ter capacidade cognitiva de olhar aquilo minimamente. Então, aí eu vejo que foi uma falha minha e eu não disse não, né? Eu fiz a constelação. E aí depois eu fiquei analisando e pensando, falei, nossa, né? Por que a gente faz? E aí vem várias coisas, né? Então, é um valor a mais que está entrando. Eu falei, nossa, eu aprendi com essa. E uma próxima, não, não é não. Até Acho a que são Vanessa esses dois Kirchner, exemplos. ela comentou que ela estava nessa vivência, a Vanessa Kirchner. Sim, a Van, né? A Van sempre está, né? Ela lembra disso. Então, Van, não vamos fazer esse tipo de constelação. Falhei. Se a gente pensar nessas, vamos dizer, falhas ou erros técnicos, e eu sei que tem alguns consteladores que também estão nos assistindo, pessoas que são novas, né, no mundo das constelações, que dicas que você daria assim para que os consteladores não caiam ou não se deixem ser levados talvez pelo ego, pela vaidade né, e se perder num trabalho, né, ou perder um trabalho que muitas vezes se resumiria a um simples não? Então, eu acho que tem muito a ver com a nossa observação interna, né? Então, o que me faz dizer sim e o que me faz dizer não? Daí volta na pergunta da Gisela, né? Da questão das ordens da ajuda. Nós, consteladores, a gente segue as ordens da ajuda, né? Não tem como fazer diferente. E as ordens da ajuda, elas são bem claras, né? Nós estamos a serviço do sistema e não é nosso trabalho dar a nossa força para levantar um cliente. Então, começa por aí. Segundo lugar, o que o Bert Hellinger fala é que, às vezes, ajudar é colocar obstáculos, né? Então,
se ajuda muito mais colocando obstáculos do que você dizendo sim, né? E então o não, ele é extremamente curativo, né? Quantos de nós temos dificuldades de ouvir um não, né? A gente não aceita o não do pai, o não da mãe, o não da vida, o não do namorado que foi embora, enfim, os vários nãos que a vida dá. Então, o constelador, quando ele percebe que tem esse não sendo excluído, é o papel dele colocar o não, né? Pelo menos permitir esse não. E aí, eu acho que a gente vai conseguir colocar quando a gente está melhor conosco mesmo, com os nossos nãos, né? Com os nãos que os nossos pais deram, com os nãos na vida, os nãos dos irmãos, enfim, os diversos nãos, e a gente consciente disso, sabendo que o nosso papel de terapeuta não é fazer esse trabalho de abraçar o cliente, mas é de conscientizar, e às vezes conscientizar não é tão simples, acho que a gente consegue ter uma postura. De vez em quando, como eu falei, a gente escorrega de alguma forma. E se escorregou, ok, aprende, né? O que me fez abrir a guarda? Né? Por que eu escorreguei? E aí, depois que se aprende isso, você está pronto para uma nova e possivelmente não vai cair na mesma. Mas esse lugar de saber lidar com os nãos, eu acho que é bem essencial para o constelador. Porque muita gente acha que terapia é acolhimento. E não é exatamente. A gente pode ser acolhedor e até deve. Mas na hora da constelação tem coisas duras e às vezes isso precisa ser visto, né? Precisa ser colocado também. E como é importante ouvir esse não, né? Porque às vezes a gente ouve um não e a gente acaba cedendo, né? Então, como é importante ouvir e não ceder. E assim, às vezes eu escuto de algumas pessoas, mas eu queria fazer de novo, eu queria fazer vários atendimentos, como se constelação fosse como terapia, né? E eu sempre explico que não é assim, que é algo que, assim, o Bert, na verdade, para muitas pessoas disse que uma constelação era o essencial para a vida, que não deveria nem constelar mais de uma vez, né? Então, isso eu vejo que tem mudado e que cada constelador acaba trabalhando de uma forma diferente com isso, mas como é importante, às vezes, dizer, olha, eu não vou fazer mais, né? Se outra pessoa fizer, tudo bem, mas aí eu não trago também para mim esse peso, esse enredamento, ou acabo adoecendo em função disso, né? E assim, em relação a essa coisa do futuro das constelações, dessa coisa aberta que a gente falou, de que tem tomado vários rumos, como que você vê, assim, o que você entende que é o rumo, talvez uma previsão, de um futuro? Eu sei que a gente não tem, mas como que você sente que está se encaminhando esse trabalho? A gente agora vê, por exemplo, o online, que eu e o Bruno tivemos a alegria de experimentar. Para mim foi surpreendente, porque eu realmente estava muito resistente a fazer, e foi um presente desse momento, ver como o campo independente da gente estar na mesma sala ou não, como ele realmente mostra e traz questões super profundas. Então, isso talvez já seja um pouquinho do futuro, eu não sei. Eu queria ouvir um pouco de você, o que você sente, como que é esse movimento que está se encaminhando. Então, vamos lá. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui, que a tomada está fora. Eu estou vendo a bateria aqui indo embora. Só um segundo. Pronto. Deixa eu ver minha bola de cristal aqui. Eu acho que a constelação já está mudando, né? Então, essas várias experiências de outras técnicas no meio da constelação, ela faz parte de algo que vai surgir, né? Ou de uma transformação. Então, isso já é um lugar que eu acho que é irreversível, né? O ser humano, ele é criativo por natureza, não é só no Brasil, tenho certeza que no mundo inteiro as pessoas pegam como, né, a constelação estrutural veio da ideia do Hellinger, né? Então as pessoas vão adaptando e criando outros mecanismos. E isso eu acho que é muito bom, porque a ideia sistêmica, né, que o Hellinger conseguiu sintetizar, ela é muito valiosa. E se ela entrar em outros meios, mesmo com outros nomes, eu acho que está valendo, né? Esse olhar sistêmico, né? Então, quando a gente consegue olhar o funcionamento de uma energia de grupo,
dos membros de um grupo, né, de várias, que o sistema está em tudo, né, e a gente consegue ter uma leitura desse sistema movimentando, entendendo com as ordens do amor, né, o porquê movimenta, por que não movimenta, o que trava, o que desbloqueia. Eu acho que é transformador, não é acho, né? Isso é transformador. E aí tem, por exemplo, né, o trabalho que o Sami Stork fez, né? Tem feito na justiça. Eu acho também muito legal. O que que acontece? Então, a justiça é aquele ambiente mais pragmático, né? Você não pode falar, por exemplo, de movimento do espírito, né? O que que é espírito? Eles nunca iam entender, mesmo que o espírito no alemão não tem nada a ver com espírito em português, mas não ia dar certo. Então, o que que ele traz para o meio jurídico? Posição de pai, mãe, avós, né? Marido, esposa, filhos, uma coisa que todo mundo entende, né? E isso já vai mudando o sistema, isso já vai influenciando o sistema jurídico. Então está adaptado, não que o Sami ele não entenda o movimento do espírito e que ele acha que é só aquela forma que ele faz que serve. É que naquele meio ele tem que mostrar daquele jeito. Já no meio corporativo, muitas vezes a gente tem que falar da estrutura, a gente tem que usar uma linguagem diferente, porque se você vai falar de coisas, de ordens do amor, o cara vai falar, mas eu não quero saber de amor, eu quero saber de lucro, né? Enfim. Então, a gente usa outros termos, outras formas, mas, na verdade, estamos fazendo constelação. E por aí vai, né? No meio pedagógico, nas escolas, eu acho que cada lugar precisa adaptar esse pensamento, né? E aí, se mudar nomes, se mudar um pouco a forma, a técnica, tá tudo bem. Eu acho que, ok, né? Vai levar o conhecimento sistêmico para mais lugares e isso vai influenciar bastante. Sobre Aí eu tenho uma visão também, assim, eu não sei se é isso, mas eu vivi lá em 1997, eu estava muito envolvido com uma pessoa que era psicóloga e fazia regressão. E aí, logo em seguida, ela me pediu para escrever um livro e tal, e aí eu estudei muito, acompanhei o trabalho dela, e assim, 2 anos depois que a gente estava lançando o livro, teve um boom, né, em terapia de vida passada e regressão. Veio um livro do Brian Weiss, né, que era um cara naquele tempo que ficou super best-seller, e aí, de repente, a TVP, né, Terapia de Vida Passada, explodiu. Né? Todo mundo fazendo, gente que tinha curso, gente que não tinha, virou uma loucura. E aí, caiu naturalmente. E, de novo, ficaram aqueles que tinham a ver também com a técnica. E quem não era, quem era aventureiro, ou só pegou o barco, saiu, né? E eu vejo que a constelação, já está acontecendo isso. Eu acredito que tem um bom, eu acredito que isso vai ter um limite, e depois, naturalmente, aqueles que têm realmente afinidade com constelação continuarão, e aqueles que não têm vão pegar o próximo barco que vai saber lá qual vai ser. Então, eu vejo assim também, né, que as coisas têm ondas, né, igual o corona, né, ele está vindo, tá uma onda grande, e depois ele vai acalmando e sabe lá quando volta de novo. É um desafio, né, e a gente vê muitas coisas, como a gente já comentado, tem cada pessoa, né, cada cliente vai encontrar o terapeuta certo para si, né? E não é algo, não, quem está nesse meio não está competindo, né? Porque não deveria como uma competição, né? Cada um tem o seu caminho, o seu, né, que é muito maior e muito mais amplo se tem esse propósito. Quando você está preocupado com as pessoas do lado, ou nessa competição, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, porque o outro está fazendo, não porque eu sinto que eu tenho que fazer, aí você já está fora do seu caminho, já não tá, já perde essa conexão mais essencial, mais purista. E o que eu tenho percebido, né? Como facilitador, eu tenho muitas vezes recebido muitas pessoas que têm ou trazem questões parecidas ou
que de alguma forma eu vivenciei pessoalmente. Então, que trazem questões que de alguma forma eu tenho no meu sistema familiar. São muitas, né, os temas, mas eu tenho percebido, sim, uma recorrência muito grande de temas pontuais, temas específicos. Não sei se você já percebeu isso em atendimentos. E como essa questão, quando você vê, de alguma forma, a sua história, né, sendo trazida por clientes, expondo vulnerabilidades, como que é esse processo para você? Né? Não sei se você puder falar um pouco disso. Sim. Isso é bem óbvio, né, da sincronicidade. Você atrai uma pessoa que está com a sua questão e ele fala para você, né? E ainda fala, eu preciso de ajuda. E você fala, nossa, eu não posso te ajudar porque eu também estou com o mesmo problema, né? Então, no começo, né, quando eu comecei como terapeuta, era meio desafiador, porque dava um friozinho mesmo. Como que eu posso fazer algo, ajudar essa pessoa, enfim, fazer a constelação, e eu também tenho problema, né? O mesmo problema ou coisa semelhante. E isso é recorrente mesmo, né? Só que depois você respira, né? Então, geralmente, eu sempre ensino para os alunos, né? Então, respira, coloca a sua mente de lado, entenda, não é você que está aí. Ele também veio ajudar no teu processo e você está ajudando no processo dele, troca. E aí, coloca lá a tua energia de lado e vamos ver o que o campo mostra. Então, você sai do teu, minimamente, né? Do seu pensamento e da sua identificação com o seu medo, com a sua ansiedade, etc., e se abre. E aí, geralmente, coisas bem bonitas vêm. E muitas vezes, a solução que vem para o cliente também é algo que pega muito forte para a gente. A gente fala, nossa, muitas vezes o cliente saía e eu ficava pensando, falava, nossa, ele fez isso, era o pai dele que estava preso àquilo, né? Então, deixa eu ver o que isso tem a ver com a minha história. E geralmente eu consegui encaixar, né? E outras vezes não, outras vezes era só um processo energético mesmo. E com o tempo, isso começa a ficar divertido. Então, depois que se acostuma, que vai vir mesmo gente com teu problema na tua frente, você fala, você antes de vir fala, nossa, o que será que eu vou trabalhar que é meu hoje, né? E aí você já se abre, daí deixa o cliente falar. E hoje, até hoje, né? Então, tenho atendido muitos clientes e assim de cada 5 constelações, talvez 3 eu identifico coisas internas que eu estou trabalhando. Só que tem uma questão. Quando a gente vai se trabalhando muito, né, e a constelação, mesmo como terapeuta, ela acaba sendo um trabalho para a gente também, chega um momento que eu vejo que os insights e o movimento ele é muito rápido. Então, vem lá e o cara te dá uma paulada, te joga na tua cara um problema que você ainda está tentando estruturar, você respira, tal, vamos lá, constelamos, sai, você processa meia hora e esquece. E foi. Né? Então, eu vejo que é muito rápido o processo. E geralmente não pega. No caso que pegue, e aí é sempre uma dica que eu dou para os alunos, aí é bom parar e olhar mesmo, né? Então, às vezes com a ajuda de um colega ou de um outro terapeuta, de um psicólogo, pegou alguma coisa e às vezes a pessoa trava nisso, né? Então, tipo, você vai atender alguém, a pessoa me traz um abuso na infância, um abuso sexual, e durante o processo nossa, eu também acho que eu fui abusado com 3 anos de idade e aquilo vira uma noia. Aí, às vezes, é legal a gente trabalhar um pouquinho, porque foi uma abertura, mas talvez sozinho a gente não consegue processar aquilo. Mas é raro, assim, eu não vejo que... Eu vejo que algumas pessoas se desestabilizam constelando porque está fora da ordem da ajuda, né? Ânsia demais de dar, né? Excesso de trabalho, tem um lugar de salvador exagerado, aí a pessoa se desestabiliza. É interessante quando você comentou. Já aconteceu de eu facilitar ou receber, né, fazer um atendimento, de eu ver o cliente trazendo a minha questões que eu tenho, e já aconteceu de eu participar como representante, e assim, eu me identifico muito com a vivência. Então, eu circulo muito, porque eu não, de alguma forma, é a forma
a melhor forma que eu tenho de aprender é vivenciar, experienciar. E já aconteceu, assim, mais de uma vez, de eu entrar numa constelação e ser a minha constelação. Eu, como representante, um cliente trazendo uma questão, e quando eu vejo, eu estou dentro da minha constelação, mas vendo sob outra ótica, outra perspectiva, né? Representando um outro elemento, e quanto que isso é bom, né? As caronas, como se diz, tanto de quem de repente está sentado, como quem está entrando, né? Às vezes, o quanto que a gente recebe aqui é até um estímulo e convite que eu faço para quem nunca participou, nunca conheceu, não conhece, enfim, participar das vivências, né? O quanto que isso traz, coloca algo em movimento, traz realmente, muitas vezes, cura, né? Às vezes a pessoa não precisa abrir uma questão necessariamente, trazer uma questão, mas o fato de estar presente e assistir, ali ela já recebe algo que coloca em movimento, vem um insight, uma percepção, e esse trabalho curativo é muito bom. Sim. Somos todos um, né? A gente está... Somos todos um. E o campo, quando a gente entra, é nosso também, né? Não tem como dizer, ah, não, é do outro. É nosso também. Quantas caronas eu peguei também. Eu tenho uma curiosidade, uma dúvida, assim, quando você percebe que o seu cliente está muito no racional, uma pessoa muito cética, e eu, por exemplo, já fui assim antes, muito tempo atrás na minha vida, eu queria tudo explicadinho, queria entender o processo, e é difícil explicar, né? É difícil explicar o que é um campo morfogenético, como que é possível uma pessoa que está aqui no campo tem trejeitos de alguém que está lá na casa dela e ela nunca ouviu falar, não conhece. Então, assim, quando você percebe que existe esse bloqueio do racional, do ceticismo, existe alguma técnica, algo que você perceba que funcione para você quebrar um pouco isso? Principalmente no atendimento individual, é mais comum a pessoa ser muito mental, né? Então, vamos dividir por duas partes. Né? Houve uma época que eu recebia muita gente meio travada nesse sentido. E aí eu percebi que era o meu trabalho também, né? No sentido de por que que eu estou atraindo pessoas assim, né? E aí eu fui me trabalhando. Então, eu percebi que, de certa forma, tinha o meu ceticismo, que também, às vezes, eu não estava me abrindo o suficiente, que eu talvez estivesse desconfiado do potencial da constelação, né? Então, principalmente no começo, tinha uma certa... será que eu fiz certo? Né? Então, fica aquela insegurança. E você acaba atraindo também pessoas desconfiadas. Então, tem esse lugar que, quanto mais a gente faz, naturalmente, eu acho que a nossa energia começa a mudar e aí atrai pessoas mais abertas. Na questão de técnica, né, mesmo assim, eu recebo os tais cabeções, né? No atendimento individual, eu tenho uma coisa assim eu falo para os alunos, vamos dançar conforme a música. Se o cara tem... Aí eu tenho, né, os conteúdos de PNL que me ajudam muito. Então, o cara é muito visual, então vamos brincar no visual, né? Então, daí ele pega lá vamos dizer, não tem bonequinho aqui, tem um vidrinho. Ele pega o vidrinho e aí ele fala, nossa, eu estou vendo uma nuvem azul e tal. E eu falo, não, mas sinta o vidrinho. Eu faço 3 vezes, a pessoa volta para a nuvem azul ou vai para outro lugar, eu vou junto. Tá? Então, o que que tem nessa nuvem azul? Ela está indo para onde? E aí eu pego o barco e sempre funciona, né? Porque eu entendo que bonequinhos ou personagens físicos, né, gente como representante, ele é só um símbolo, né? A constelação está ocorrendo dentro da pessoa. E quando a gente consegue atingir o que está sendo excluído e o que está em desequilíbrio dentro da pessoa, mesmo que seja só falando, a constelação está feita. E aí eu percebo que a pessoa não vai de um jeito, eu vou pelo outro lado, eu vou junto. Alguns, eles têm realmente um limite né, a pessoa, a gente fala, é muito racional e ele quer ser mais objetivo e tal, aí eu vou tentar ser um pouco mais objetivo também. Mas só eu tento, assim, uma técnica que funciona para mim. Se a pessoa é muito acelerada,
eu digo sim para a aceleração da pessoa dentro de mim. Falar, tá, ó, um cabeção. Ele faz parte, dentro de mim, não vou falar para a pessoa, né? Ok, né? Eu também era assim, ok, faz parte. E eu percebo que conforme eu vou aceitando a energia da pessoa, e geralmente eu não vou falar muito, ele vai acalmando um pouco, né? Uhum. Mais ou menos, mas chega num nível possível de ser trabalhado. E aí vai, né? E vai, como eu disse, conforme a música. Se a pessoa ela é mais mental, eu vou um pouco mais na mente. E eu diria, né, Gisela, às vezes a gente fala que o mental ele é o mais complicado, mas eu não sei se ele é mais complicado do que aquela pessoa super emocional. Porque aquela pessoa emocional, ela não vê nada também. Ela não entende nada, Verdade. ela tá lá... E aí a gente fala, meu Deus, o que eu vou fazer com esse representante ou com esse cliente, né? E daí você tem que trazer ele de novo para o mínimo de consciência. Então, também é uma dificuldade, né? É E tem verdade. gente que acha, né? O que é emocional é melhor, mas eu vejo que não é bem assim, não. Verdade. Uma, Faz uma vez, sentido. uma vez eu vi a Brigitte Champetier tirando uma representante, porque foram 3 constelações e nas 3 ela entrou com a mesma postura, com o mesmo trejeito igual. Ela falou, você não está representando, você está dramatizando. Aqui a gente não dramatiza. E quando a gente pensa constelação individual, constelação em grupo, como você percebe a diferença dessas duas abordagens? E se existe também diferença em termos de profundidade? Eu já ouvi falar que a constelação em grupo ela é mais profunda, a individual ela pode ser mais profunda. Como é que você percebe, né, a diferença entre ambas e se é que existe diferença, né, em termos de abordagem, de profundidade? A abordagem eu diria que é bem diferente, né? Uhum. O fundo é igual, mas a técnica é bem diferente. Então, a gente precisa ter, na constelação individual, uma comunicação melhor, uma empatia legal, né? Porque no grupo, o próprio grupo se amolda ao Uhum. comportamento do grupo. Então, um olha para o outro e fala, ele não está falando, então é melhor também não falar. Então, a coisa começa a todo mundo agir meio por igual, né? Então, essa coisa legal do grupo que ele vai percebendo as regras que não são explícitas e ele vai se Uhum. equilibrando nessas regras. E no individual, cada cliente é uma viagem diferente, né? Então, tanto a forma dele expressar o problema, quanto a forma dele entender, quanto a forma de ele constelar na técnica, cada um, você pode usar a mesma técnica, mas cada um faz de um jeito. E já na terapia em grupo, o representante, mesmo o representante, ele nunca entrou numa constelação, mas ele olha o que o outro está fazendo e ele vai meio que tentando Aprendendo. fazer meio igual. Né? Alguns até dizem, não, mas eu não tenho experiência disso. Daí você fala, não, fica aí, você vai saber. Né? E realmente a pessoa sabe. Então, eu diria que é um pouco mais exigente. Depende, né? Tem gente que gosta muito do individual e se adapta bem, mas eu diria que a técnica ela exige mais do terapeuta. Eu acho um pouco mais desgastante atender individual, então, pessoalmente, eu gosto muito de lidar com o grupo e fico horas com o grupo. O individual Uhum. também fico, mas eu me sinto um pouco mais desgastado. Não sei se, sei lá, se a energia vai tudo. Só tem uma pessoa, né? E o cliente, não sei se isso tem a É. ver. E profundidade, eu acredito que ela é igual desde que o cliente esteja pronto. Então, muitas pessoas vão no individual porque elas têm vergonha do grupo, porque elas querem esconder uma questão, porque não Uhum. querem que outras pessoas ouçam não sei o quê. Então, isso já mostra que ela está meio defendendo, né? Já tá dizendo, eu não quero realmente olhar direito para isso. E a pessoa que vai no grupo, Uhum. ela está mais exposta mesmo, e se ela vai, ela fala, vamos lá, né? Vamos É. mostrar o que tem que ser mostrado. Tirando esse caso, se a pessoa ela realmente ela está aberta, mesmo que ela tenha vergonha de mostrar num grupo, mas ela está aberta para constelação individual, o resultado é sempre bonito, sempre profundo. E os processos são bem intensos também. Né?
Então, só esse detalhe, né, da pessoa que está se defendendo muito, aí nem eu acho que nem no grupo também seria uma constelação proveitosa. E como é que o Alex faz? Por exemplo, a gente sabe, né, o que demanda de energia. Então, você falou, né, até o atendimento individual, ele demanda muitas vezes mais energia. O que você faz para reequilibrar essa energia? Para, né, pós-atendimento, você tem algum ritual? Você tem, né, como você trabalha isso? Porque eu tenho, né, muito se fala de terapeutas que estão adoecendo, que sentem esse desgaste energético, esse cansaço, até adoecendo mesmo assim, somatizando, né, com sintomas. Uhum. Como você lida? Como você faz? Você tem alguma técnica, algum, sim? Então, aí é bem pessoal. Tá. Há muito, muito tempo eu comecei a mudar minha alimentação, né, e comecei a cortar carne, isso já bem antes de ser constelador. Eu cortei meus vícios, então parei de fumar, depois parei de beber, mas isso não é porque, eu vou dizer, deixar bem claro, não é, então eu estou constelando, eu preciso ter uma atitude sadia. Na verdade, é um processo meu, natural, e coincidiu. Eu vejo que o campo, né, veio meio mexendo comigo para falar, olha, vamos se preparar para você ser um terapeuta, espero, né, de longa duração. Porque o que vale um terapeuta que trabalha 5 anos e depois para porque ficou doente, né? Então, alimentação, vícios, eu acho uma coisa importante. Sono, que você falou, né, de dormir, é importante a gente ter um sono legal. Eu diria para ter um equilíbrio na quantidade de horas, né? Então, muitas vezes a gente está precisando de grana e tá, né, você está sendo requisitado, você emenda né, vários dias constelando que nem doido e precisa perceber, né? Então, o teu corpo é o teu maior termômetro. Começa a dar uma dor lombar, começa a dar dor de cabeça, o sono começa a ficar perturbado, começa a dar diarreia, ou você está comendo demais, né? Porque a gente começa a lidar no campo e aqueles problemas que a gente está trabalhando, a gente acaba captando. De repente você vai trabalhar com alguém compulsivo, de repente você está compulsivo também, né? Sexual, daí o, né, descontrole sexual exagerado. Então, tudo isso eu acho que ele me dá muita proteção, porque eu tenho realmente, eu busco, não que eu tenho, mas eu busco esse equilíbrio. E fora tudo isso, eu busco terapia floral. Houve época que, principalmente quando eu ainda bebia, já era constelador, eu busquei realmente uma terapia com psicólogo. Chegou uma hora eu falei, não, vamos trabalhar. Não era por causa da constelação, mas era a minha energia não estava legal. E eu falei, não, precisa dar né, uma mudança nisso. Então, fazer terapia, fazer constelação, né, reiki. Eu adoro massagem, então tem dia que eu estou meio cansado muscularmente, eu vou fazer massagem. As coisas naturais, né? Então, eu tenho uma pegada também, eu gosto muito desse lugar meio, vamos dizer, xamânico, lá da vovó, né, que tinha chás, né? Então, eu faço escaldapés, por exemplo, eu aprendi com um amigo de Brasília, né, o Newton. E aí, sal grosso, e sal grosso marinho, não sal grosso de churrasco. Eu vou fazendo coisas, banho de ervas, né? Então, a gente faz de tudo, mas parece, né, que então todo dia eu faço isso. Não, é de vez em quando, de repente, 2 meses eu falo, nossa, eu acho que hoje é bom fazer um escaldapé, daí eu faço. E tudo isso ajuda, mas eu acho que o corpo ele vai dar o sinal, né? O corpo realmente, se a gente estiver atento ao corpo, a outra coisa que eu adoro e faço é exercício físico, de vez em quando yoga, fazia mais, mas de vez em quando faço também. Então é isso. Nós somos um atleta da terapia, né? Então tem que estar com o corpo em dia. Interessante você Atleta da falar do energia, escaldapés, né? da energia. Esses dias eu estava pesquisando sobre escaldapés. Eu ainda eu não tenho um recipiente adequado para fazer, mas eu quero fazer. Eu vi que os orientais têm muito isso, essa tradição e o quanto que, de fato, existe já comprovadamente os benefícios. Então, Sim, você me deu um né? E você estímulo a coloca mais para eu...
convencer logo e resolver essa questão do recipiente para fazer. Ah, mas você vai, pega uma bacia dessas de supermercado mais larguinhas, tá? Já está resolvido. Coloca um salzinho, água bem quente e você, no mínimo o que você vai perceber é um profundo relaxamento. Você fica extremamente relaxado, é muito gostoso. Bom saber. Puxa, ó, passou tão rápido, a gente já deu o horário. Pois é, Quero te nossa. agradecer. Pois é, muita gratidão pela sua presença e dizer assim, né, nossa admiração, nossa alegria de tê-lo aqui. E antes, né, de finalizar, se você tiver alguma palavra, alguma frase que você gostaria de compartilhar, dizer, as suas considerações finais. Palavra ou frase, né? Eu tô entrando na energia do mês de agosto e lembrando muito do meu pai, né? Então, inclusive coloquei um post hoje, amanhã no meu Instagram a gente vai começar uma série também falando de pai, até o Dia dos Pais, serão 10 dias. E hoje o meu post, ele falava de uma coisa que tinha a ver com uma experiência que eu fiz. Eu trabalhei com um cliente e tinha uma questão muito mal resolvida com o pai do cliente. Depois que ele saiu, aí eu fiquei processando e falando o que é que isso é meu também. E eu comecei a lembrar, o cliente reclamava muito do pai dele e eu sempre reclamei muito do meu pai, né, de colocar uma lista de defeitos. E aí eu fiquei pensando e me veio um insight assim, eu pensei o seguinte: o que seria se eu transformasse num tipo de brincadeira os defeitos que eu coloquei do meu pai como virtudes? Então, ele é nervoso, aí eu colocaria: meu pai é calmo. Ele é viciado, não, meu pai é sóbrio. Ele é descontrolado, não, meu pai é equilibrado, controlado. E aí eu fui fazendo a lista e invertendo. E quando eu olhei, foi muito louco, porque eu vi tudo aquilo que me motiva a ser, né? Ser equilibrado, ser sóbrio, ser aquilo, no fundo, elas são minhas metas, né? Muitas delas já alcançadas, algumas não. E aí eu comecei a pensar, falei, nossa, olha o que meu pai está me ensinando de um outro jeito e como que eu devo, né, agradecer, né, isso, né? Porque eu sempre digo, o pai ou mãe me ensina de um jeito assim, olha, meu filho, faça isso. Isso é muito teatro, né? Isso é filme de Hollywood. Eles ensinam de jeitos muito diferentes. E nem é porque eles querem ensinar, mas é porque o universo usa eles para ensinarem os filhos. E aí eu senti minha alma preenchida. Eu tenho feito esse resgate com meu pai e está sendo muito gostoso, né? Então, eu acho que falando de palavras finais, eu iria indicar isso, né? Que cada um vá se trabalhando um pouquinho o papai, é bem importante, mês de agosto, daqui a pouquinho tem Dia dos Pais, a gente está passando uma fase difícil para alguns que têm a nossa faixa etária, que os pais estão velhinhos, alguns, né, com essa pandemia tão em risco, alguns já foram, a gente abre o Facebook e vê um monte de gente falando, meu pai foi, minha mãe foi. Então, acho que é legal a gente conseguir olhar com esses olhos um pouquinho mais maduros e amorosos ao mesmo tempo para o nosso pai. Muito lindo e tocante esse exercício, inspirador. Uma ótima forma de fechar esse bate-papo. Gratidão por ter aceito o nosso convite. Obrigado, foi realmente Gisele. Maravilhoso ouvir, aprender com você. E agradeço também a todos que nos assistiram. Boa noite a todos e gratidão. Gratidão, Obrigado. boa noite. Um beijo na Lu. Vou mandar, Bruno. Obrigado, Gisela. Obrigado, Nada. Bruno. Até mais. Gratidão, boa noite. Gratidão. Boa noite.